Boa tarde a todas e todos. É um prazer que a gente volta a essa graduação de trabalho para falar desse trabalho que a gente tem divulgado. O livro foi lançado numa live no dia 20, se não me falha a memória, 27 de fevereiro. E hoje a gente está tendo o prazer de discutir, de falar sobre ele presencialmente aqui no Grupo Espírita Regeneração. Manuel me apresentou. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Júnior, eu faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, também aqui próximo a vocês, aqui nos Torrões. Também coordeno o Grupo Ágora Espírita. O Ágora surgiu nessa perspectiva de discutir as questões sociais a partir do Espiritismo. Surgiu de uma inquietação, que a gente tinha com relação ao silêncio, muitas vezes, do movimento espírita com relação a determinadas temáticas. E de entender, por exemplo, que Kardec era um vanguardista nas suas discussões. Quando a gente lê, por exemplo, a Revista Espírita de 1866, e o primeiro artigo dessa revista de janeiro, As Mulheres Têm Alma, Kardec ele é vanguardista na discussão do direito de igualdade entre o homem e a mulher. Então, enquanto naquela época se discutia se a mulher tinha alma, tanto é que é esse o título do artigo, é uma pergunta, a mulher tem alma, Kardec parte à frente e vai discutir o direito de igualdade entre o homem e a mulher. E nesse artigo, que eu uso no meu livro, ele faz um questionamento dizendo que se esse direito for dado apenas por concessão social do homem para a mulher, esse direito não é um direito natural. Ele conclama a quem lê esse artigo a perceber que essa opressão do masculino sobre o feminino nada mais é do que um desvirtuamento social da compreensão do que venhamos a ser todos nós. E aí, do ponto de vista espiritual, como é que você explica essa diferença? Então, essa inquietação nos movia, porque é esse pensamento que monta a normativa, aquilo que monta a sociedade, no que diz respeito à sociedade brasileira ser machista e patriarcal, mas são esses pontos que ratificam determinadas violências que o movimento espírita, na minha concepção, obviamente, insistia e insiste em não discutir. Então, alguns dados eu vou trazer logo no início para a gente entender por que é importante discutir. O Brasil é o 5º país em feminicídio do mundo. Isso é um dado que a gente não discute, mas ele é real. O Brasil é, durante 12 anos consecutivos, o país que mais mata a comunidade LGBT, QIAP+, no planeta. Um transexual no Brasil, ele tem uma perspectiva de vida de 35 anos. Se esse transexual for preto e periférico, essa perspectiva de vida cai para 32 anos. 78% dos encarcerados brasileiros são pessoas pretas. Bala perdida no Brasil tem cor e tem status social. Não existe bala perdida em condomínio fechado. Só existe bala perdida nas grandes periferias, nas grandes cidades do nosso país. O Brasil já é o país que mais mata por arma de fogo no mundo, sem existir uma política de liberação de armamento. Então eu ficava inquieto e querendo discutir por que Kardec dedica toda a terceira parte do Livro dos Espíritos às questões sociais, mas o movimento espírita faz questão de não discutir. Como se isso não fosse uma verdade. E aí eu quero partir do pressuposto de que o espírita tem CPF, tem título de eleitor, e ele não é um pária da sociedade, ele é a própria sociedade. Então, se a sociedade é machista, é racista, é homofóbica, é transfóbica, o movimento espírita também é racista, machista, é homofóbico, por mais que isso machuque e macule a intimidade de algumas pessoas. Porque nós criamos uma redoma desse movimento, que é a redoma da religião. E aí a gente cria uma ideia de mundo lá dentro e mundo lá fora. E aí a gente acha que quem está aqui dentro não sofre as intempéries que a sociedade comum, entre aspas, sofre. Só que isso não é um fato. Primeiro, porque não existe mundo lá dentro e mundo lá fora. Existe mundo. E nós estamos emergidos neste mundo. Segundo, porque o público espírita, as pessoas espíritas, elas são em sua grande maioria formadas por pessoas brancas, heterossexuais, classe média e letradas.
Isso são dados. Essas pessoas não são tocadas por esta realidade social violenta e opressora, porque invariavelmente elas não fazem parte dessas minorias que são oprimidas dentro da sociedade. Então, quando o Ágora surgiu, ele surgiu para fazer esses questionamentos e procurar conteúdo científico, porque assim, outra coisa que a gente discute bastante, eu não acho que seja real, mas eu queria dizer logo de início que meu livro e o que eu trago aqui de conhecimento não estabelece uma verdade universal e absoluta, ela é fruto das minhas pesquisas. Vocês podem discordar sem nenhum constrangimento. Não tem o objetivo de criar uma verdade absoluta ou de estabelecer uma verdade universal, mas ele é embasado em teóricos que têm o objetivo de discutir as questões sociais. Então tem outro conceito que o movimento espírita criou, que é a ideia de que o espiritismo por si só se basta, como se nós fôssemos capazes de responder todas as perguntas do universo. Isso não é verdade. Nós não temos sozinhos condições de responder todas as perguntas. E, aliás, enveredamos em vários momentos, principalmente no que diz respeito a gênero e sexualidades, a caminhos extremamente tortuosos e preconceituosos, porque seguimos conteúdos que a norma estabelece como real, por acharmos que tínhamos condição de dizer todas as verdades do mundo. Então, o espiritismo precisa e deve transversalizar, dialogar com outras ciências, assim como fez Kardec, assim como ele entendia. Nós precisamos entender o que é que a filosofia fala, a sociologia, a antropologia, a pedagogia, a psicologia e as outras ciências. Aí sim, nós vamos, a partir de uma perspectiva, como diz Herculano Pires, construindo o ser humano dentro da cultura do seu tempo, dialogar aquilo que faz parte da nossa cultura, do nosso próprio tempo. Eu costumo dizer que eu não tenho a ideia de atualizar Kardec, nem acho isso honesto, nem atualizar nenhum teórico. Os teóricos disseram o que eles disseram. Ninguém vai atualizar Freud, Kant, Foucault, ninguém vai atualizar Kardec também, seria desonestidade, né? Também não dá para acusar Kardec sem entender que Kardec não tinha acesso, por exemplo, a um monte de metodologias e conhecimentos que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de ciência humana. Ele não dialogou com a antropologia como a gente dialoga. Ele não dialogou com a sociologia como a gente dialoga. Ele não teve acesso a esse conhecimento. Então, o que Kardec faz é fruto daquilo que a ciência oferecia a ele naquele tempo. Não dá para dizer para criar anacronias e julgar, mas a gente pode, a partir de Kardec, que não fecha a porta e apaga a luz, mas que abre a porta e acende a luz, iluminar a nossa perspectiva filosófica, científica, antropológica e, junto com outros teóricos, buscar condições, consubstanciar teorias e conhecimentos a partir do espiritismo, para que a gente possa entender a dinâmica da sociedade de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês em como eu dividi o livro. O livro foi dividido em 4 partes. Na primeira parte eu falo sobre o espiritismo e as questões sociais. E aí eu tenho um primeiro capítulo que é o espiritismo e as questões sociais, primeiro item. Depois eu falo sobre a visão social de Deus. E aí eu falo sobre a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma. E no último item eu digo que o movimento espírita ele é contemplativo e materialista. E eu vou, durante a nossa trajetória de conversação, explicar por que a minha pesquisa chegou a essa conclusão. Primeiro, pelos meus 33 anos de movimento espírita. Segundo, pelos teóricos que eu busquei. E terceiro, pela compreensão do mundo. Uma pergunta norteou meu trabalho, que foi como uma doutrina espiritualista pode julgar e exigir comportamentos a partir do corpo e da genitália desse corpo próximo. Ora, se você é espiritualista e você passa a exigir que Alexandre Júnior ande de um jeito, fale de um jeito, se comporte de um jeito, pense de um jeito, a partir da genitália que Alexandre Júnior possua, isso é uma visão materialista sobre ele e não uma visão espiritualista. Quando eu crio essa visão materialista e exijo esse comportamento, eu simplesmente mato as subjetividades. Quando eu mato as subjetividades, eu mato as espiritualidades que nos formam. Porque na realidade, nós não somos aquilo que apresentamos a partir do corpo. Isso é um conceito espírita, não sou eu que disse. Nós somos aquilo que reage a partir do nosso corpo, que interage com o social. Kardec, na pergunta 799, ele diz que é a partir do contato social que isso se dá.
Então veja, nós aprendemos e Kardec já reclama isso, como eu falei no início, na Revista Espírita de 1866, que há uma supremacia do corpo masculino sobre o corpo feminino. E ele fala que essa supremacia é a partir da força e da ignorância. Mas quando a gente estuda, e aí a gente vai lá, uma pergunta que eu nem usei no livro, fiz questão de usar, porque acho que é muito bacana dentro do movimento, que é a pergunta 200, que as pessoas não conseguem entender quando o Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E a resposta é: não como vós pensais. Ou seja, aí todo mundo: não, o espírito não tem sexo. Quando é para validar determinada, por exemplo, quando é para validar a gente não discutir gênero dentro do centro espírita, não precisa discutir isso não, porque o espírito não tem sexo. Mas isso deveria justificar a nossa discussão de hoje. Né? Se os espíritos não têm sexo, por que eles não possuem sexo? Se os espíritos não têm sexo, por que a gente gravou, por exemplo, uma teoria que, na minha concepção, não encontra nenhum embasamento científico dentro da doutrina espírita, pelo menos não achei, de que os espíritos nascem 10 vezes de mulheres, abusam dessa vida do ponto de vista sexual e nascem homossexuais apenas para pagar aquilo que fizeram de ruim nas 10 vidas anteriores. Presta atenção que o que nas sublinhas está escrito aí: todas as pessoas homossexuais só estão aqui para pagar débito do passado. Quando eu digo, também não encontrei respaldo científico para isso, nem no espiritismo, nem fora dele, que as pessoas que sublimam a homossexualidade ou a transexualidade, não é? Elas evoluem em 3 encarnações o que você evoluiria em uma. Isso não faz o menor sentido. Porque primeiro, porque a natureza não dá saltos, não é? E segundo, uma doutrina que está embasada no amor está dizendo para uma pessoa que, se ela não amar, ela evolui. Percebe que isso não faz o menor sentido. Muito pelo contrário, isso valida aquilo que fala a sociedade do ponto de vista da normatização, aquilo que é normatizado a partir, por exemplo, da heterossexualidade compulsória, que é aquilo, o comportamento que a sociedade espera de nós a partir do sexo que a gente ocupa. Então, se você, antigamente era quando nascia, porque não tinha ultrassom, hoje tem a festinha da bolinha, você estoura lá rosinho, azul, e a partir dali, pai, mãe, irmão, vizinho, vovó, tio, tia, já instituem comportamentos para aquela pessoa e o que deseja para ela a partir do gênero. Aí eu vos pergunto, para começar a entrar no livro: nós somos só gênero? Onde estão as nossas subjetividades? Onde estão as espiritualidades que nos formam? Aquilo que nós somos enquanto espíritos? Onde está escrito que a única maneira de entendermos sexualidades é a partir do binarismo, do macho e da fêmea? Onde está escrita essa perspectiva? Como é que a gente pode entender isso, uma doutrina espiritualista, entender isso apenas a partir do genético, do biológico, sem levar em consideração o espiritual? Porque é isso que a gente faz quando a gente valida o binarismo. A gente ignora as subjetividades, ignora as nossas próprias intimidades e ignora aquilo que somos enquanto espíritos. Ser espírito, nesta perspectiva, amplia completamente a nossa relação com o mundo que está ao nosso redor. E as pessoas não conseguem perceber ou entender isso. Então, eu queria fazer esse introito, embora a gente já tenha falado de coisas que a gente vai falar mais na frente, para vocês terem uma noção do que contém, né, o meu livro. Então, do ponto de vista espírita, eu usei Kardec, obviamente, Leon Denis, José Plano Pires, Deolinda Turim, Tony Conte, Sérgio Aleixo, Ana Cláudia Laurindo, e usei alguns outros teóricos. Teóricos não espíritas, eu usei Judith Butler, Guilherme Safinotti, Edgar Morin, Paulo Freire, para falar da educação. Usei também Carlos Cipriano Lucchesi, e usei outros teóricos também, Michel Foucault, para a gente poder construir esse diálogo. Então, eu já disse a vocês que não é uma verdade absoluta, mas é fruto do olhar do pesquisador sobre o conteúdo pesquisado. Esse conceito aqui está
na introdução, para a edificação de uma sociedade justa e igualitária, temas como família, sexo, sexualidade, gênero, relações étnico-raciais, religião e política não devem ficar relegadas a segundo plano ou serem consideradas assuntos antidoutrinários, assumindo o caráter proibitivo e pecaminoso. A abordagem dessas temáticas sob a luz da doutrina espírita faz com que se construa uma base de entendimento crítica e participativa, bem como promove a desconstrução e a invalidação da vivência de preconceito de vários matérias. O que é que a gente fez? Aí a gente precisa fazer uma análise enquanto movimento espírita. Eu estou no movimento desde final da década de 80, começo da década de 90. Eu cheguei com 16 anos ao movimento espírita, comecei a fazer palestra de 17 para 18 e falar sobre sexualidade, sobre sexo era um tabu. Então meu livro não é um livro conceitual, a gente diz sexo é tal coisa, sexualidade é tal coisa, embora a gente fale sobre isso dentro do conteúdo do livro, mas não é o objetivo nosso conceitualizar, trazer conceitos fixos, não é sobre isso, embora ele fale também sobre isso. Mas eu achava importante começar, e muita gente me perguntou, porque você é um pesquisador de gênero, espiritualidade, gênero, sexualidade e espiritualidade, por que você não começou logo falando de gênero e de sexualidade? Eu disse, porque o movimento espírita não discute o tema e na minha concepção talvez eu não tivesse preparado para a gente ir direto para o tema sem a gente poder falar de que espiritismo a gente está falando quando a gente compõe o livro. Primeiro porque eu não acredito mais, e isso às vezes até é de difícil compreensão, mas eu acho importante ser discutido, que não existe apenas um espiritismo no Brasil. Quem quiser entender um pouquinho do que eu estou falando, pode pegar 3 teóricos, um chama-se Sandra Jaqueline Stoll, que eu também uso no livro, ela tem um livro chamado Espiritismo Brasileira, que é uma tese de doutorado, ela não é espírita, ela é doutora pesquisadora, né? E 2 pesquisadores brasileiros que são espíritas, mas que fazem estudos dentro da academia. Um é o professor da Universidade Estadual da Paraíba, que é Sinuê Miguel, e da Universidade Federal de Juiz de Fora, Célia Arribas. Essas 3 pessoas trabalham identificando esses vários tipos de vivência do espiritismo dentro do Brasil, né? Cada um com características específicas, e aí ela narra lá no livro. Quem quiser depois é só pedir que eu mando para Manuel a bibliografia, e no meu livro tem, né, a bibliografia que eu utilizo. Então eu queria entender por que a gente transforma em ato pecaminoso, não discute dentro do centro e a gente não prepara o nosso público para poder entender as dinâmicas sociais que acontecem no dia a dia. Então nós escolhemos um caminho para não discussão. Então a gente colocou embaixo do tapete e resolveu não discutir, só que as coisas vão deixar de acontecer. E aí o que acontece? O que acontece é que aquela visão vanguardista que a gente tinha com Kardec, que foi instituída, né, em 1876, por exemplo, na revista espírita, ela ficou ultrapassada. Nós, movimento, não acompanhamos aquele vanguardismo, porque nós não discutimos. E aí dentro do livro eu elenco vários motivos que fizeram com que a gente não discutisse. Que eu não vou falar todos aqui, até porque a gente não tem tempo, mas um dos motivos que, na minha concepção, foi um dos mais sérios, foi a institucionalização do movimento espírita, e o segundo ponto foi o como o movimento espírita brasileiro tornou-se religioso, e como todo movimento religioso cria dogmas. Então a gente dizer que não tem dogmas, mas não discutir temas polêmicos é um dogma que o movimento espírita passou para ele. E aí eu digo que não existe tema polêmico, existe tema invisibilizado e não discutido. E a gente precisa perceber, e é importante essa discussão, por exemplo, que quando a gente fala de que não existe tema polêmico, quando a gente deixa de discutir determinadas temáticas, é sobre determinadas intimidades que a gente deixa de discutir. E há efeitos sobre essa não discussão. Por exemplo, há uma teoria chamada ideologia de gênero, que eu falo sobre ela no livro, que não encontra nenhum respaldo científico, mas ela é repassada dentro de vários espaços do movimento espírita como se fosse uma verdade científica. E não há nenhum compromisso científico da ideologia de gênero com uma verdade científica. A ideologia de gênero é uma coisa que foi criada por uma ala da Igreja Católica Conservadora, que tinha como objetivo fazer com que nós não discutíssemos gênero e sexualidades sobre vários pontos de vista cientificamente absurdos. Por exemplo, de que discutir gênero faria com que pessoas se transformassem em homossexuais. Isso é uma delas. Mas que tem como objetivo, e isso eles têm alcançado de certa forma, é inviabilizar os direitos e as leis
para a comunidade LGBTQIA+. Para a gente ter noção do que eu estou falando, a comunidade LGBTQIA+, hoje não tem conseguido aprovar nenhuma lei via legislativa. Muito pelo contrário, ela tem perdido direitos que têm sido validados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a força, o poder das bancadas religiosas no nosso Congresso inviabilizam a discussão das pautas dentro dos referidos congressos. Então, isso é uma coisa para a gente poder ter uma noção desse entendimento, como é importante a gente perceber sobre isso, porque quando a gente acredita em tudo que a gente diz, porque a gente não discute aquele assunto do ponto de vista científico e acaba não conhecendo, não é? E aí a ignorância, a falta, no sentido de falta de conhecimento, favorece isso. A outra coisa dessa inviabilização, se a gente pudesse e tivesse trabalhos que fossem voltados para o campo da pesquisa, que a gente não tem, não é? Até que são poucos os espaços que discutem, era justamente inviabilizar essa perspectiva da ideologia de gênero e de outras teorias que são construídas e que não têm nenhum tipo de embasamento científico, para que nós pudéssemos discutir teorias com embasamento científico, como isso que eu tento fazer com a escrita do meu livro. Isso aqui está no primeiro capítulo, que é onde eu trabalho sobre reencarnação, e que é um capítulo específico das questões sociais. A reencarnação, a vida após a morte, tornam factual a luta e amplificam a possibilidade real da construção de um mundo feito de igualdade e justiça social, onde não haja domínio do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, do homem sobre a mulher, do branco sobre os negros e povos originários, do hétero sobre o LGBTQIA+, ou do espírita sobre o humanista ou o candomblessista. Kardec sabia disso e falava sobre isso, mas por ser um homem de ciência de seu tempo e a discussão de identidade não ser um debate do século XIX, não podia ele tratar nominalmente do assunto. Em alguns textos de Kardec, por exemplo, na Revista Espírita de 1868, Kardec elenca em junho, no jornal Solidarité, ele elenca os 5 inimigos do espiritismo. Ele fala do materialismo, do fanatismo e das desigualdades sociais. Kardec, no Evangelho, na Gênese, na primeira edição, no capítulo 1, no item 36, ele fala mais ou menos disso aí. E como a reencarnação, ela pode ser a responsável por fomentar a compreensão das diferenças entre nós, mas que ela não é fundadora, por exemplo, das desigualdades do ponto de vista da opressão. Então não dá para a gente justificar, a partir da reencarnação, a fome, sabe? A opulência de uns, porque é tipo assim, não, se eu tenho, é porque eu fiz por merecer. Se você não tem, segure sua onda, porque você está pagando aí, porque você não deu conta da sua demanda do ano passado. Só que a gente precisa entender e fazer uma leitura do Brasil do ponto de vista da desigualdade social. A gente está falando de um país que 94% do PIB está dando 6% da população. E era assim, que a gente já sabe que isso piorou nos últimos 3 anos. 94% do PIB brasileiro está na mão de 6% da população brasileira. Enquanto os outros 6% que sobra de PIB é para ser repartido para os 94% da população que sobra. Então, percebam como é que a gente vai falar de igualdade, é como se a gente acreditasse numa meritocracia espiritual. Não dá para a gente acreditar numa meritocracia física, porque meritocracia sem igualdade, justiça social, nada mais é do que uma falácia. Eu estudo na escola pública, falta professor de matemática, um dia tem professor disso, né? Várias escolas com dificuldade, o outro estuda numa escola trilingüe, e a gente quer que no Enem todos eles tenham o mesmo resultado. E aí a gente vê uma pessoa negra periférica que deu certo, está vendo aí, ó, esse daí quis. Você pega a regra, não, você pega a exceção, perdão, e transforma a exceção na regra. Mas naquele universo, você, por curiosidade, você chega lá na frente da Universidade Federal de Pernambuco, chega lá na parte de medicina, sente e veja os alunos entrar e veja quantos alunos negros vão passar por aquela porta. Depois você me diz se essa igualdade é normal e se há como a gente justificar na reencarnação essa desigualdade. Se o próprio Kardec, na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta: a desigualdade social é um atributo divino? Está lá? Os Espíritos: não, é humano. Aí eu digo para ilustrar: Deus não criou o PIB, Deus não indexou o preço do combustível ao dólar. Foi a nossa
ambição, e é a nossa ambição enquanto sujeitos humanos e sujeitos sociais que fez tudo isso. Deus não dividiu o dinheiro no Brasil como está dividindo hoje. Não criou a oligarquia, grandes latifúndios. Deus não criou grandes latifúndios. Nós criamos grandes latifúndios. E nós alimentamos isso a cada dia que passa. Sabe, Deus não criou uma política trabalhista que fizesse um homem, um cidadão, uma pessoa, um ser humano trabalhar até os 70 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria. E não venham me dizer que isso não é espiritismo, não, porque Kardec, lá em Lei de Sociedade, ele fala do repouso e fala da obrigação que o jovem tem com o repouso do velho. Cara, isso é Kardec. Ele tinha essa preocupação. Então nós dizemos assim, não, mas olha, centro espírita não é para falar de política, eu concordo. A gente deve falar de política partidária, mas de política pública, de política social, a gente precisa falar assim. E eu vou dizer mais, porque nós aprendemos esse tal mundo de regeneração, que para mim é um câncer, essa compreensão, como se o mundo fosse instalado em Deus, fosse virar um mundo perfeito. Só que a gente precisa entender que não existe mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. Ponto. Porque enquanto um tiver fome, enquanto um tiver frio, enquanto um não tiver acesso à educação de qualidade, porque está lá na Constituição de 88, é dever do Estado e direito do cidadão ter acesso à educação de qualidade, saúde, moradia. Está lá na Constituição. Então, se só se cumprisse a Constituição, só a Constituição não precisava mais ter isso. Então, eu não sou a favor de discutir política partidária aqui. Mas eu preciso dizer a vocês que se nós não tivermos políticas públicas que se preocupem com as especificidades de nosso povo e com as necessidades específicas que esse povo tem, nós não seremos um mundo de regeneração. Então nós, enquanto espíritas, aí eu vi Emmanuel falando dos trabalhos sociais, que são necessários. Eu não sou contra o trabalho assistencialista, porque enquanto existe fome, precisa existir pessoas para matar esta fome, porque a gente só faz esse trabalho, a gente se especializou nele, porque o Estado não cumpre com o seu papel de cuidar do cidadão. Mas eu vejo dentro de centros espíritas, e vi isso pessoalmente, pessoas que são extremamente devotadas a esse trabalho, mas são contra políticas públicas de assistência social. Assim, aí eu chamo no meu livro a isso de manutenção dos mendigos de estimação. São aquelas pessoas que encontraram nesse mendigo de estimação a forma de poder usufruir do mundo espiritual da devoção. As colônias espirituais, vão dar pão, sopa, enxoval, e aí vão encontrar um mundo lá, e tem um pós-doutor em epistemologia da Universidade de Goiás, meu amigo Luiz Ignates, que ele diz uma coisa dura, mas para mim real, que ele diz que o espiritismo se tornou a melhor religião do mundo para a classe média. Porque você vai lá, faz a doação, vai para casa com a cabecinha tranquila, e que você está no caminho correto, como se essa reforma íntima, que é uma coisa que eu combato, a reforma íntima é uma coisa que precisa ser reconstruída dentro do movimento espírita, ser discutida amplamente. Porque se ela é íntima, ela não envolve o social. E a gente criou uma ideia de que se eu fizer minha parte, o resto está de boa. Porque eu já entendi que eu preciso servir a campanha do quilo, a sopa. Veja, eu não sou contra, isso fica muito bem compreendido a nenhuma dessas tarefas. Emmanuel sabe, meu pai foi um trabalhador incansável da campanha do quilo, né? Então não é uma questão de ter algum tipo de problema nesse tipo de trabalho, muito pelo contrário. Só que o movimento espírita é muito grande para ficar só nisso. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir. E não discutir sociedade, para mim, é uma coisa extremamente nociva. Às vezes a gente vai no centro, escuta uma palestra, me desculpa a franqueza, mas a sensação que eu tenho particularmente é que a gente está assistindo Chaplin em tempos modernos. A teoria que é passada, a forma, o conteúdo. Quando a gente sai do portão, é The Walking Dead. Então a gente não está sempre preparado para aquela realidade social, porque a gente não discute essa realidade social, a gente ignora. Então, eu trago essa discussão porque não dá para a gente justificar sob nenhum conceito espírita nenhuma forma de desigualdade social. Não dá para usar causa e efeito como justificativa. Não dá para a gente usar karma. Karma não é um conceito espírita.
espírita, é bom que se diga, não está em Kardec. Você vai ler toda a obra kardeciana e você não vai encontrar a palavra karma. Mas as pessoas insistem em utilizar esse conceito para justificar as dores de uns e os sabores de outros, e ainda de uma forma ainda mais perversa, me perdoe, porque karma, segundo os hindus, é uma coisa que pode ser positiva ou negativa. Para nós é só coisa ruim. Só marca e determina sofrimento. Outra coisa, nós nos especializamos, e eu quero isso no segundo capítulo, que a gente vai discutir agora, que fala sobre a educação. Nós nos especializamos na ideia de que a gente precisa sofrer para aprender. A gente não precisa sofrer, não. A gente precisa amar para crescer, para se desenvolver. Quando a gente não entende a importância do amor na perspectiva desse crescimento, a gente se abraçou com o sofrimento como se fosse uma coisa boa. Então, sofrer não é bom, e a gente sofre por contingências que a vida nos oferta, mas não seria ou não é de bom alvitre. Então, nesse segundo capítulo, que eu trago a educação espírita como prática para a liberdade, eu trabalho 3 perspectivas, que é o espiritismo como redenção, a educação como redenção da sociedade, como reprodução da sociedade, como transformação da sociedade. E aí eu convido os leitores a identificar onde você acha que o movimento espírita está incluído dentro dessa relação de pensamentos. E eu faço uma pergunta. Todo mundo quando diz, o Ágora é um movimento progressista. Eu até conversei com o André uma vez, tive muita dificuldade de aceitar o nome progressista no começo. Então, em encontro, uma vez me ligou e disse, por que você diz que o Ágora é progressista? Porque para mim é uma redundância. O espiritismo não é por si só progressista. Então, a gente dizer que o movimento espírita progressista me soava agressivo aos ouvidos, como se fosse uma redundância. E aí eu entendi que de repente virou um marco, assim, um posicionamento político, uma forma da gente poder dizer como a gente vê e pensa o espiritismo de uma forma diferente daquilo que está instituído no movimento convencional, né? Mas se é uma redundância, aí eu pensei, olha, se o espiritismo se até pessoas conservadoras me ligaram, rapaz, esse negócio de espiritismo progressista, vocês estão inventando moda, o espiritismo já é progressista, é redundante. Aí eu, como educador, pensei, como pode um currículo progressista ser trabalhado com uma metodologia liberal? Ponto. Isso me inculcou enquanto educador, porque eu fui ler, lia Kardec e via vários pontos da ideia progressista da vida dentro da Constituição de Kardec. Eu ficava dizendo, bem, se o espiritismo é progressista, como é que a gente pode trabalhar o espiritismo progressista a partir de uma perspectiva liberal? E aí vamos entender liberal, que não é uma coisa de liberdade, mas liberal é uma coisa que é conservadora. Quando a gente fala de política liberal, a gente fala de política conservadora, a gente não fala de política progressista. Quando a gente fala de educação liberal, quem vem da área da educação sabe que a gente não fala de educação progressista. E isso me incomodava, e me incomodou. E aí eu coloquei aproximar a discussão espírita de uma prática pedagógica que tem como objetivo o ser humano pertencente à cultura do seu tempo, interagindo com a diversidade social que compõe as mais variadas culturas, interagindo, ouvindo, construindo e oferecendo recursos para que esses atores sociais possam ser protagonistas de suas existências e tenham a condição crítica e autônoma de produzirem, a partir de suas ações individuais e coletivas, uma sociedade mais justa e mais igual, a partir da perspectiva da educação espírita como prática para a liberdade, no sentido da oferta ético-amorosa da pedagogia espírita. Aí eu pensei nesse formato e de como a gente poderia oferecer uma sistematização do trabalho dentro do movimento espírita que ele fosse comprometido com essa perspectiva pedagógica da pedagogia do amor, da pedagogia do afeto, né, da pedagogia da autonomia, porque o movimento espírita várias vezes ele é heterônomo na produção do seu conhecimento, ele reproduz conhecimento, mas a gente não transforma, a pedagogia nem sempre ela consegue alcançar esse patamar de pedagogia da transformação, da pedagogia libertária, libertadora que a gente vê em frente, que a gente vê no próprio Kardec. E quando eu comecei a ver como Kardec vê a educação, e aí você pode ver algumas obras de Kardec, tem uma que agora me surgiu o nome, mas traduzida por Dona Conte, que é uma obra de Hippolyte sobre educação, textos pedagógicos. Está na Amazon, acho que está esgotado físico, mas eu acho que na Amazon tem e-book,
que é Textos Pedagógicos, um livro de Hippolyte antes dele ser Kardec, ele como educador. E quando você se depara com aquela obra e vê o pensamento dele, e vê aquele pensamento em vários pontos do Espiritismo, aí eu fiquei pensando como a gente pode ofertar esse Espiritismo que Kardec via de forma original, no sentido de oferecer uma perspectiva que seja produtora de autonomia. Ora, quando a gente fala de autonomia, e a gente não tem educador lembrando de Freire, e aí eu dialogo que Freire chama de vir a ser. Vir a ser é um processo que tem como objetivo criar autonomia e fazer com que você tenha liberdade de ser o que você é. Percebe? Mas eu pergunto, como é que a gente vai vir a ser se a gente não tem liberdade de ser nos espaços que a gente ocupa? Para entender isso, eu sempre faço uma pergunta: onde estão as pessoas negras, por exemplo, de protagonismo no movimento espírita nacional? Eu conheço duas pessoas, Joselma Coelho e Raul Teixeira. Se vocês conhecerem mais alguma, podem falar. Para esse vir a ser e a necessidade de liberdade, onde estão as pessoas transexuais ou LGBT dentro do movimento espírita? Não tem. Onde estão essas pessoas? Então, eu comecei a pensar, será que o movimento espírita está produzindo espaços que não sejam hostis a essas comunidades, para que elas tenham protagonismo na sua própria vida e não tenham as suas vidas contadas por outras pessoas? Porque esse vir a ser é você dar voz ao outro, concorda? É você fazer com que ele próprio conte a sua própria história, que ele tenha condição e autonomia de contar a sua própria história. E eu questionava se nós, enquanto movimento, temos feito isso com essas pessoas. E aí eu fiz um trabalho no Instituto de Filosofia em São Paulo, me chamaram para falar sobre espiritismo e desigualdade social, e algumas pessoas não concordaram com o que eu falei quando eu falei isso. Em 86, na sala de convite ou Zoom, não me lembro, e eu perguntei: tem 86 pessoas aqui, quantas pessoas negras tem? Quantas vocês acham que tinham? Nenhuma. Tinham 86 presentes nessa sala e nenhuma dessas 86 pessoas era uma pessoa negra. E aí eu disse: então a gente ainda vai discutir que o que a gente está conversando não é uma realidade, a gente está fazendo uma análise do que é o movimento. E eu sei que às vezes se incomoda, mas aí como o Freire sempre diz que o processo educativo ele se dá sempre a partir da problematização, eu não vim aqui trazer uma solucionática, mas trazer problematização mesmo, problematizar para a gente poder entender se realmente é isso que acontece no movimento, e se é isso que acontece, que caminhos educativos e pedagógicos a gente pode tomar para que essa realidade não se perdure mais tempo. Eu trago no livro uma pesquisa que eu fiz na FEB, por exemplo, na Federação Espírita Brasileira. A FEB, se não me falha a memória, tem 137 anos. Sabe quantas vezes uma mulher foi presidente da FEB? Nenhuma. Nunca existiu uma mulher presidente da FEB. Nunca uma pessoa negra. Quiçá uma pessoa LGBT. Júnior, o que é FEB? Eu falei Federação Espírita Brasileira. Acho que falei muito rápido, né? Pronto, mas nunca existiu, e eu fui lá pesquisar e coloquei no livro e questiono por quê. Eu conheço Marta Antunes, né, que é da FEB há muito tempo, que está sempre escrevendo na revista Reformador, ela é sempre responsável. Eu participei de evento com ela na Bahia, no evento federativo. Eu fui coordenador de federativa, né? E ela é muito competente para nunca ter sido presidente da FEB. 137 anos e ninguém, nunca uma mulher foi presidente da FEB. Então, para muita gente, isso não quer dizer nada, para mim quer dizer muita coisa. Isso para mim quer dizer que o movimento espírita brasileiro, hegemônico, federativo, institucionalizado, que é como eu chamo o movimento institucional, no livro eu conheço esse termo, ele reproduz aquilo que a norma estabelece como real, no comportamento humano. Ele não vai encontrar essa norma. Então, ele não tem políticas de combate a homofobia, a misoginia, ao feminicídio, a LGBTfobia, transfobia, lesfobia e por aí vai. E aqui está no capítulo 3º, eu cunhei o povo educado, as vidas que importam e as lágrimas permitidas. O objetivo desse capítulo é apresentar conceitos que para mim são importantes para a pessoa entender o conceito de gênero e de identidade. Então, o conceito de cultura, o conceito de corpo,
discutir minorias sociais, necropolítica, decolonialidade, colonialidade, que são conceitos que são importantes para a gente poder entender gênero e sexualidade. E talvez as pautas identitárias não tenham conta de discutir com justiça e equidade todas as diferenças que constituem um povo. Muitas vezes poderem ser sequestrados pelo interesse capitalista, porém uma coisa é certa: a invisibilização destas pautas causa dores e violências a mundos e intimidades em nossa sociedade. Tem um livro de Sigmund Bauman, um livro fininho chamado Identidade, um livro que eu usei. E para falar de identidade eu também usei um filósofo estadunidense chamado Stuart Hall. Identidade é um conceito que a gente utiliza, né, para poder entender, quando a gente fala da cultura e da multicultura, da intercultura, a relação que se dá de proximidade entre as pessoas a partir de uma prática social. Então, a identidade de gênero é aquilo que identifica as pessoas a partir do gênero. Expressão de gênero, vocês vão ver que eu falo isso também lá no quarto capítulo. Né? A forma como esse gênero se expressa no mundo social que ele faz parte. Identidade, como ele se vê, expressão, como ele se expressa. E aí a gente fica perguntando, que às vezes até dentro mesmo do próprio movimento progressista, ou do movimento de esquerda, ou do movimento social, antropológico, nem todo mundo concorda com o conceito de identidade, mas ainda não existe um conceito teórico que seja mais justo para a gente criar a discussão do que o conceito de identidade. Então eu digo que ele talvez não resolva todos os problemas. O que é que acontece para surgir as identidades? Bauman fala nesse livro de identidade, com um acústicozinho de entrevista que ele deu, que quando dentro da sociedade a gente se mexe de um lado para o outro, tentando encontrar os pares ou fugir da opressão, das injustiças sociais, a gente acaba encontrando os pares. E esses pares são demarcados pela identidade. E esses pares precisaram se organizar para não morrer. Então, por exemplo, quando a gente fala da luta LGBT, da luta antirracista, né? Das pautas antirracistas e das pessoas que se juntam do ponto de vista social para poder lutarem socialmente por uma perspectiva que busquem respeito à sua identidade, é porque a sociedade não respeita aquela identidade como identidade que vale. Então, quando a gente fala disso, vidas que importam e as relações de vida, é porque no Estado há vidas que importam e vidas que não têm tanta importância assim. E muitas vezes essas vidas que não têm tanta importância, elas têm negadas até o seu direito de chorar. Então, quando uma pessoa, vou usar um termo que se costuma usar, embora eu não goste porque ele é pejorativo, mas quando as pessoas estão dentro do armário, porque não se colocam para fora, né, para serem aquilo que são, porque elas não encontram dentro dos grupos sociais que elas fazem parte, os espaços que elas virem a ser aquilo que elas verdadeiramente são, assim como fala o Paulo Freire, né, essas pessoas deixam de viver aquilo que são e representam um papel social. Então, quando uma pessoa não discute ou não se assume homossexual ou transexual, e a gente vai conhecer um monte de gente que vive assim porque tem medo das opressões, inclusive dentro dos espaços religiosos. Eu conheci um casal de pessoas LGBTs que iam em carros separados por centro, porque no centro ninguém sabia que eles eram LGBTs. Porque as pessoas LGBTs lá não davam paz, não participavam da mediúnica, não participavam da evangelização infantil, e se elas soubessem que eles eram um casal, eles eram LGBT, eles não iam participar de nada. Quando eu conheci casos espíritas que as pessoas LGBT não saíam nunca do tratamento dos anos 60. Então as pessoas vivem uma realidade que não lhes pertence, com medo de serem quem são, porque não estão dispostas a assumir as represálias que elas acabam assumindo nos espaços sociais que elas fazem parte. Daí surgem estereotipos e muitos que não fazem parte das definições que o sistema institui como sendo a ação reguladora da cultura hegemônica, encontram na busca dos seus pares e muito também para a existência de suas intimidades e a manutenção de suas subjetividades. Eu digo que é quando existir passa a ser uma questão de resistência. Se você conversar com grupos de mães da resistência, grupos de mães de pessoas LGBT que foram vítimas de violência, isso para elas é uma coisa comum, existir como uma questão de resistência. Você vai ouvir 80% delas dizerem que eu tenho medo quando meu filho sai porque eu não sei se ele volta. Porque a violência homofóbica, ela não tem uma categoria específica para a gente poder estudar, tipo, um está com a camisa do esporte, o outro está com a camisa do náutico e fazem uma baderna porque não basta, né, aquele cidadão homofóbico não achar ou imaginar, não assim, né?
Eu já vi em Goiás, acho que uns 4 anos atrás, um pai e um filho que estavam de braços dados e foram espancados porque as pessoas que passaram por eles achavam que eles eram 2 pessoas LGBTs. Percebe do que ele está falando? Então, essa coisa da ação reguladora que está aqui colocada é quando existir a ação ser uma questão de resistência, é quando esses corpos se identificam no meio social que eles fazem parte, eles se buscam para poder se proteger uns aos outros e para poderem criar políticas públicas, políticas assistenciais que deem a eles o direito de viver. E isso é bastante importante. E o último capítulo eu falo sobre gênero, sexualidade e espiritualidade. Os 2 itens gênero e espiritualidade. Eu falo sobre gênero, identidade de gênero como questão de performance social e o segundo item como questão de performance espiritual. E aí eu entro um pouquinho para a gente poder entender as dinâmicas da espiritualidade, do espiritismo, nessa percepção do mundo LGBT, de como funciona. Nesse ponto, eu defendo a ideia e a necessidade que a gente tem de naturalizar os gêneros. O que é isso, Alexandre? Você aprendeu desde sempre um livro sagrado, por exemplo, não é que a mulher descendo do homem tirou a costela, e desde essa época que a gente reproduz uma ideia de supremacia do homem sobre a mulher. Desde essa época também a gente defende a ideia de que o correto é aquilo que emana dessa relação social, que estabelece o heterossexual como normal. E aí a gente cria normas como a heterossexualidade compulsória, como a heteronormatividade, que é aquela ideia que diz que menino veste azul, menina veste rosa, menino anda assim, menina anda desse jeito, menino não brinca de boneca. Mas sem entender que isso são convenções sociais que não está escrito em nenhum lugar. Não existe uma regra, sabe, um lugar estabelecido na ciência onde isso esteja estabelecido. Então, quando a gente estuda a ciência a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, a ideia é a gente quebrar o binário e mostrar que existem outras formas de comportamento humano que não estejam estabelecidas apenas no binário, e que o espiritual justifica isso. Então, qual é a ideia? Ao invés da gente se especializar, e eu acho que o movimento espírita tem que se especializar nisso, no fato de tentar descobrir por que as pessoas são LGBTs. Se a gente ganhasse esse tempo na produção de criar políticas públicas de acolhimento à comunidade LGBT, seria muito melhor do que a gente está tentando pensar porque as pessoas são. E por que é difícil não pensar sobre isso? Porque é muito mais fácil a gente criar e reproduzir aquilo que está estabelecido como uma norma do que naturalizar os outros gêneros que não o heterossexual. Por que naturalizar? Porque se você vive dentro de uma doutrina que tem como amor a base da sua doutrina, né? O amor é a base do espiritismo. Se você tirar o amor da relação do espírito, fica uma doutrina seca. Né? Porque ele convida você o tempo inteiro, e é por isso que veio Jesus. Quando diz lá, veio Jesus, é veio Jesus nesse princípio. Veio Jesus, a discussão dele no poço, não é, com a mulher samaritana. Veio Jesus, o diálogo dele com Zaqueu. Veio Jesus, o diálogo dele, sabe, com uma mulher morrabiça. Veio o diálogo de amor o tempo inteiro, vai e não pegues mais. Veio Jesus quebrando tabus sociais. Jesus foi subversivo, por mais que se incomode pessoas, ele foi subversivo. Ele foi de encontro à lei estabelecida pelo Estado, e por isso que ele morreu. Jesus não morreu, como diz Frei Beto, no texto dele. Jesus não morreu nem de malária, se matando, nem no acidente de camelo na esquina de Jerusalém. Ele morreu por ser subversivo e subverter leis do Estado. Ele morreu julgado por 2 estados justamente por isso, porque ele subvertia. Mas ele o tempo inteiro pregava que as leis que ele tentava subverter eram leis que não eram afetuosas para os menores, para os pequeninos, para aquele que ele chamava de pequeninos. Para as mulheres, ele vai conversar com a mulher de Samaria, as pessoas não entendem por que ele vai conversar com a mulher. Com a mulher adulta, ele entende menos ainda como é que ele perde tempo para ir discutir e defender uma mulher que adulterava. E ele pergunta, ora, para ela adulterar, ela faz só? Ela precisa ter alguém, mas de quem era a culpa? E a gente não vive isso até os dias de hoje, né? Quando o homem trai, é na natureza do macho. Quando a mulher trai, a gente cria 50 adjetivos para ela, e essa ação vai persegui-la pelo resto da vida. O homem não. O homem não, muito pelo contrário. Na roda de amigo dele, ele já vai sair com ego fortalecido, porque é da natureza do homem fazer aquilo. E nós repassamos isso o tempo inteiro como se fosse uma verdade absoluta.
Então é mais difícil você entender que a transexualidade é uma identidade que precisa ser naturalizada. Porque não é porque você não entende que deixa de existir. Que a homossexualidade precisa ser naturalizada, assim como a gente naturaliza a heterossexualidade. Porque se você entende essa relação a partir do espírito, e você entende que esse espírito se expressa no mundo social que ele faz parte, a partir do corpo, toda a forma de amar precisa ser naturalizada, porque ela é a expressão do espírito a partir do corpo, e não marginalizar aquelas que não correspondem às normas. Então, toda a forma de amar que não corresponde à norma heterossexual, heteronormativa, a gente marginaliza. E por isso que os nossos espaços estão sem a presença dessas pessoas, porque a gente não conseguiu ainda criar uma política de acolhimento. Eu tenho 33 anos de espiritismo, só uma vez eu fazendo uma palestra em um determinado lugar, entrou uma travesti, eu nunca esqueci, ela sentou na última cadeira, acho que uns 3 anos antes da pandemia, e eu já estava fazendo a palestra, estava no Exório, estava terminando o Exório para começar a fazer a palestra, e ela foi embora, ninguém daquela instituição deu nem boa noite a ela. Boa noite, ela não recebeu. E aquilo mexeu muito comigo. Eu subi na moto, corri para ver se encontrava ela no caminho. Quando cheguei na esquina, ela ia, eu parei a moto, tirei o capacete, dei boa noite. Perguntei, você vai sempre? Ela disse, quase nunca. Aí eu perguntei, cara, se eu chegasse no espaço que ninguém me desse boa noite, eu voltaria? Você voltaria? Nós voltaríamos? Então a gente precisa discutir acolhimento, como acolher dentro desses espaços, como fazer com que os espaços espíritas não sejam hostis à comunidade LGBT ou às pessoas negras. Vejam só, o movimento espírita, sem querer, criou um apartheid. Isso machuca, mas isso é um fato, que é o apartheid dos assistidos e de quem assiste. Dificilmente você vê uma pessoa assistida fazer parte do corpo de trabalhadores da casa. É muito difícil você ver isso. Porque o nosso olhar para essas pessoas não é um olhar de pessoas que podem produzir conhecimento. A gente vai dizer, mas Freire disse que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Mas nós criamos métricas de conhecimento para que essas pessoas possam fazer parte do nosso rol de estudo e de trabalho. E a gente não consegue chegar pedagogicamente a essas pessoas para que elas possam participar desse trabalho. Por quê? Porque a gente quer conhecer. E essas pessoas não têm acesso ao conhecimento. Fica muito mais difícil você produzir políticas pedagógicas, sistemáticas, metodológicas, quando as pessoas têm dificuldade de ler. E a gente já olha verdadeiramente como corpos assistidos. E aí, para ratificar o que a gente falou até agora, depois faça uma leitura por cima e percebam se pelo menos 85 a 90% das pessoas que vêm buscar a cesta básica no centro são pessoas pretas. Depois faça, olhem e me digam se eu estou falando alguma coisa que não combina com a verdade. Como pode o espiritualista, partindo do senso comum, julgar, exigir e demarcar a trajetória de espíritos encarnantes, observando seus corpos a partir das suas genitálias? O espiritismo precisa e deve ser usado como uma ferramenta que fomente a quebra de tabus e toda a sorte de preconceitos que em algum momento provoquem dor e sofrimento a toda e qualquer intimidade humana. E, desta maneira, cumprir com o papel de fundar uma sociedade que se ama. Esse conceito de fundar uma sociedade que se ama, ele devia ir além da prevalência dos corpos. Ele deve ir além da prevalência dos corpos. Além daquilo que cada corpo marca, registra e caracteriza a partir da sua ação no mundo. Para encerrar, como eu tenho dito todos, eu trouxe um texto que é do segundo capítulo, sobre a educação. A pedagogia do amor não estabelece relação com o materialismo e com o capitalismo. Não se guia pelo capital, não se fortalece fragilizando e extinguindo corpos em detrimento de outros. É espiritualista, entende a fundo o conceito de reencarnação como a ação do próprio amor em forma de oportunidade de aprendizados, que são constantes e ininterruptos, e contemplam a todos os espíritos indistintamente em condição de progresso ou em que plano da espiritualidade se encontra. A pedagogia do amor não estabelece a dor, o sofrimento,
o medo e a culpa como fontes redentoras do espírito, mas abraça os espíritos que sofrem. Não há ideologia na pedagogia do amor, que é uma ação progressista em seu próprio devido, que suscita o vir a ser a partir da prática e da oportunidade. A ideologia da pedagogia do amor é amar. Com essa Transparência, eu encerro a minha apresentação. Agradeço à regeneração, à direção da casa, as pessoas que me convidaram, a Emanuel. Dizer para mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E quem desejar conhecer o livro, estarei lá fora. Uma boa tarde, muita paz e muito obrigado.